Considere uma curva circular de 200 metros de raio, contida num plano horizontal. Um carro de 700 kg de massa deverá percorrer essa curva com a máxima velocidade admissível para não derrapar, tipo Velozes e Furiosos, sabendo que os coeficientes de atrito estático e cinético entre os pneus do carro e o solo valem respectivamente 0,80 e 0,70 e que gravidade igual a 10 determine a velocidade do veículo. É isso aí, pessoal. Tudo bem? Eu sou o BF, Bruno Fernandes, seu best friend da física. Estamos aqui para tirar o monstro da jaula. Aqui é bodybuilder, porra. Vamos lá? Vamos tirar esse monstro da jaula. Vamos tirar essa dificuldade aí que tem de física, nesse assunto chamado força centrípeta. Então vamos lá. Então, para começo de conversa, o que é força centrípeta? Sem ela, você não faz curva. Né? A primeira lei de Newton garante que se a resultante das forças em cima de um corpo for zero, o corpo vai permanecer andando em linha reta. Ou vai ficar em repouso ou vai permanecer andando em linha reta. Então, esse é um movimento natural. Quando a gente quer fazer uma curva, a gente tem que aplicar uma força direcionada para o centro da curva, que é a força centrípeta. Quando você, por exemplo, está dirigindo aí um carro de corrida no videogame, tá? Força Motorsport, no Gran Turismo, no PlayStation, ou Fórmula 1, ou Drift, qualquer jogo aí de corrida. Quando você está fazendo uma curva, que aí você passa reto, como a gente fala, né, no linguajar do automobilismo, você passa reto é porque enquanto você estava fazendo a curva, você tinha a força centrípeta que te mantinha na curva. Tá? A partir do momento que você passa reto, acabou a força centrípeta. Então, se acabar a força centrípeta, consequência é você continuar andando em linha reta. Então, a força centrípeta é isso, é a força que vai fazer você continuar seu movimento curvilíneo. Tá? Agora, presta muita atenção, porque um erro que muita gente comete, eu cometia quando era aluno, é achar que a força centrípeta é uma força a mais dentro do problema. Não é. As forças que atuam em cima de um corpo são aquelas forças que vocês estão careca de saber. Peso, normal, atrito, força da mola, força elástica, né, impulso. Essas são as forças que atuam em cima do corpo. A força centrípeta vai ser uma resultante, vai ser um somatório dessas forças que atuam para o centro da curva. Então, esse primeiro exemplo aqui, essa questão, é o exemplo mais clássico que tem, que é justamente uma coisa que acontece direto no cotidiano, né? Você tem um carro e aí você quer executar uma curva com esse carro, tá? E aqui está sendo a curva. No caso aqui, não há inclinação na pista, tá? E quando tem inclinação na pista, como acontece, por exemplo, nos circuitos ovais, né, de automobilismo, principalmente nos Estados Unidos, que tem muito, aí já é outro papo, já é mais difícil, que é mais simples, aqui é a linha reta. Bom, sem inclinação. Então, quais são as forças que estão atuando em cima do carro? Primeiro é o peso, tá? Então, a Terra vai puxar ele lá para onde Beelzebub mora, lá para o centro da Terra. Claro, o carro está no chão, né? Então, o chão vai fazer uma força para cima chamada normal. Normal. Tá? Agora, vamos lá. O que te segura quando você está fazendo uma curva, seja com a tua bicicleta, seja com o carro, seja com a moto, tá? Primeira coisa, por que pneu careca é ruim? Pneu careca é ruim porque você diminui o atrito entre o pneu e o chão. Então acho que o atrito é o cara que ajuda a tu fazer curva, né? É. Porque é o seguinte, qual é a tendência desse carro quando você está fazendo a curva? A tendência desse carro quando você está fazendo a curva é o carro ir para cá. Já viu Velozes e Furiosos? Já viu aquele esporte chamado Drift? Que o cara vai fazendo a curva e vai escorregando para o lado? Então, a tendência do carro quando faz a curva é escorregar para o lado. Por isso que fazer curva é uma coisa extremamente perigosa. Porque a tendência do carro é sair da curva. A tendência do carro é andar para lá. Mas ele só não anda para lá porque
existe atrito entre o pneu e o solo. Por isso que se você tentar fazer uma curva numa pista de gelo, você não vai conseguir. Porque o gelo, praticamente o atrito é zero. Você não consegue. E aí o que acontece? Se a tendência do corpo, no caso aqui é ir para a esquerda, né? Tá fazendo a curva assim, tentando sair para a esquerda, tem que existir aqui um atrito. E qual é a regrinha da força de atrito? Força de atrito, a tendência é sempre contrária, né? O atrito sempre atua, né? Contrário para onde o corpo está tentando se mover. Então, se o corpo está tentando se mover para lá, para fora da curva, o atrito vai ter que atuar no sentido contrário. Ou seja, para dentro da curva. Então, esse atrito vai te segurar. Tá? Agora, olha só. Presta bem atenção. Primeira coisa. Que atrito é esse? Cinético ou estático? Existe uma diferença. O atrito estático atua quando o corpo ainda está parado. Por exemplo, você tem uma mesa super pesada na sua sala, você faz força, tenta empurrar essa mesa e a mesa não sai do lugar. Quem é que está segurando? É o atrito estático. Você está fazendo força e o atrito estático não deixa a mesa se mover, tá? O corpo está parado. Agora, a partir do momento que o corpo entra em movimento, quem passa a atuar é o atrito cinético de movimento. Tá? Então, você vai lá e está empurrando, sei lá, um carrinho de supermercado. Tem atrito? Tem. Mas que atrito é esse? Estático? Não, porque o carrinho está em movimento, então é um atrito cinético. Sacou? E o grande erro que o pessoal comete nessa questão é achar que esse atrito aqui é o atrito cinético. Esbefinho, o carro não está em movimento? Tá. Mas olha só, você tem que pensar o seguinte. Esse atrito está atuando aqui, ó, na lateral. Não é para frente e para trás. É na lateral. Aqui na lateral não tem movimento. O carrinho está tentando escapar para a esquerda, mas essa força para a direita não deixa. Existe algum movimento aqui na lateral? Não. Então esse aqui é o atrito estático. É o atrito estático. Quando você tem lá o Velozes e Furiosos lá, quando ele está fazendo a curva, escorregando na curva, aí é o atrito cinético, ele está escorregando para o lado. Aí no finalzinho passa a atuar o estático para não deixar ele embora. Tá? Mas aqui não tem movimento, né? Você não fica fazendo isso no dia a dia, nem seu pai e sua mãe ficando escorregando com o carro na curva. Tá? Então, esse atrito aqui é o atrito estático. Agora, tem uma coisinha super importante aqui que é o seguinte. Agora a gente vai ter que usar a fórmula da força centrípeta. Qual é a fórmula da força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado, divididos pelo raio da trajetória. Tá? Agora preste atenção. Quem é que vai entrar? Aí é que tá. A força centrípeta não é a força a mais que atua no problema. Se ele pedisse para você assim, quais são as forças que estão atuando em cima do carro? O que você ia responder? Peso normal e FAT. Você não ia botar peso normal, FAT e força centrípeta. Tá? A força centrípeta agora vai ser a resultante dessas forças, que são essas três só, que atuam em cima do carrinho, que vai apontar para o centro da curva. Agora, notem no seu caderno. Eu tenho três forças aqui, não tem? Será que essas três vão entrar aqui na força centrípeta? Não. Primeira regra. Uma força nunca vai entrar dentro da força centrípeta se ela for perpendicular ao raio da trajetória. Olha aqui. Esse aqui é o raio da trajetória, né? Aqui é o raio da trajetória. Devia ter ficado aqui, ó. Mais bonitinho aqui. Deixa eu até ajeitar essa FAT aqui, porque ficou torto, ficou escroto. Já tá assim, pronto. Tá? Então, repara o seguinte, isso aqui é o raio da trajetória. Repara que tanto a normal é perpendicular ao raio da trajetória, quanto o peso. Então, essa é a regrinha número 1, anota aí no seu caderno. Forças que são perpendiculares ao raio da trajetória não participam da força centrípeta. Não contribui nem prejudica para o cara fazer a curva. Então, nesse caso, tanto a normal quanto o peso, nesse caso, não entram na força centrípeta. Sacou? Agora, quem é que vai... Olha para o FAT, olha para a força de atrito, ele está apontando
exatamente para o centro da curva, tá? Então, quando a força apontar diretamente para o centro da curva, ela vai participar da força centrípeta e ela vai ser positiva. Se estivesse atuando para fora do centro da curva, seria negativa, mas aqui não tem ninguém atuando para fora. Tá? Então, só Φ vai entrar aqui. Então, repara que a força centrípeta é isso. É a resultante das forças que apontam para o centro da curva. Como a normal e o peso são perpendiculares ao centro da curva, elas não vão entrar na força centrípeta, senão teria que entrar aqui de alguma forma. Tá? Mas aqui, como a única força que aponta diretamente para o centro da curva é o atrito, então o atrito é a força centrípeta. O atrito é o responsável pelo seu carrinho fazer a curva. Por isso que é essencial você ter um pneu que não esteja careca e essencial, por exemplo, quando está chovendo, né? Que aí você molha o chão e aí você, por exemplo, pode ter um óleo, né? Que de repente derramou do carro, se misturou com a água, você reduz pra caramba o atrito. Então se torna muito mais perigoso você fazer uma curva, porque o atrito numa pista molhada com óleo se torna menor, né? E aí você tem menos força para você poder executar a sua curva. Se essa força não for suficiente, você não vai conseguir fazer a curva, tá? Então por isso quando você dirigir, seja prudente, não brinque com a física, porque senão você pode até perder uma vida por causa disso. Então vamos lá, quem é a força de atrito? Força de atrito, como é que a gente calcula? Coeficiente de atrito, no caso aqui é o atrito estático, vezes a normal, tá? Só que aqui, olha só, a normal é igual ao peso, né? Porque não existe movimento na vertical. Então essa força aqui equilibra essa, tá? Então aqui, normal é o próprio peso, que é mg, né? Então vamos escrever isso aqui de novo, só para ficar bonito. Então mi estático, mg, é igual a mv2 sobre r. Aí olha que maneiro, ele até deu a massa do bichinho aí, que é 700 quilos, mas a gente não precisa usar, porque nessa situação a massa vai embora. Olha que maneiro. E o coeficiente de atrito que a gente vai usar é o estático, que é sempre maior do que o cinético. Então a gente tem que usar 0,8, não 0,7. Muita gente erra porque eu uso o cinético. Então 0,8 vezes 10 é igual a V2 e o raio da trajetória vale 200 metros. Tá? Como a gente já falou demais, a gente está com 13 minutos falando, vamos logo apresentar o resultado dessa conta. Então a velocidade aqui vai dar 40 metros por segundo. Ele não pediu, tá? Mas se fosse uma múltipla escolha, né, até para a gente ver quanto é que daria isso em quilômetros por hora, era só multiplicar por 3,6. E aí essa continha dá 144 km por hora. Então essa é a velocidade máxima que ele pode executar essa curva, seria 144. Se ele, por exemplo, acelerar para 160 km por hora, ele acaba aumentando esse lado direito da equação e aí ele vai precisar de mais Φ. Só que Φ tem limite, né? Atrito, a força de atrito, a força que o chão vai fazer no pneu do carro tem limite. Então esse cara aqui vai crescer, tá? E obviamente se você não tiver força de atrito suficiente, você não vai conseguir fazer curva. Tá bom? Então cuidado com esse tipo de questão bastante comum, já caiu até no Enem parecida. Então quem te segura na curva é a força centrípeta. Nesse caso, do carro numa pista sem inclinação é o próprio Φ, e o Φ estático. Tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. É sempre um prazer estar com vocês. Continue com a gente, assista mais questões, revise, que com certeza você vai arrebentar na sua prova amanhã, porque o melhor é aprender exercitando. E você faz isso aqui no Desesperando. Um grande beijo e até a próxima.